vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como seus doutores da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, amigo, olá, amiga, que a paz e a bênção de Deus estejam em sua vida. Que alegria podermos nos encontrar novamente para este bate-papo tão interessante sobre catequese e liturgia, de modo especial sobre as partes da missa. Por falar em bate-papo, hoje nós vamos conversar a respeito da homilia, palavra que significa conversa familiar. Após ouvirmos a palavra de Deus, anunciada nas leituras e no Evangelho, nós temos a homilia. O presidente da celebração se dirige à comunidade como um pai se dirige a seus filhos, numa conversa familiar e bastante prática que ajuda a comunidade a compreender melhor como acolher no coração e praticar na vida a palavra ouvida naquela liturgia. Já já eu volto para continuarmos a nossa conversa, que hoje está muito interessante. A missa parte por parte. Feliz quem ouve e pratica a palavra. Eu tenho que ligar para Celeste. Ai, a Jacinta. Oi, Jacinta, minha irmã, como você está? Sucesso, Celeste! Ah, minha filha, todo aquele jeitinho, do jeito que Deus é servido. Eu já ia te ligar mesmo, Jacinta, eu tava preocupada com você. Uai, criatura, preocupada com o quê? Eu vi você de longe na missa, mas me falaram que você estava dormindo durante o sermão. Você, minha filha, com esse cabelo cor de abóbora e ainda dorme, adivinha, só deu você na missa, né, minha filha? Fiquei pensando se talvez não fosse a tua pressão que tivesse baixado. Não. O que baixou foi o santo da língua comprida do Padre Pedro. Falou mais do que aquele homem da cobra da Praça da Sé lá de São Paulo. Você sabe o que é, né, Celeste? Você sabe qual que é? E falou, misericórdia, não tinha fim. Mas ele falou lindo, né, Jacinta? Eu entendi pouca coisa, mas usou umas palavras bonitas, umas coisas que eu nunca tinha escutado antes. Deu até pra falar latim agora, não é mesmo? Celeste do céu, criatura!
Eu acho que isso não tá certo, não. A gente vai na missa sem saber nada. E sai pior do que voltou, uai. Deus que me perdoe, mas essas homilhas dele é muito complicada, minha filha. Homilha não, Jacinta. Homilia. Acho bom assim. Dizem que o padre lá de São Paulo, aonde a nossa irmã Beata mora, sabe? Diz que ele desce a língua na hora do sermão. A gente tem que levantar as mãos pro céu, porque aqui o Padre Pedro, ele não ofende ninguém. E você, se você for na missa para dormir, é melhor ficar em casa, não é não? Credo! Eu, hein? Aqui, ó, tem que desligar. Depois a gente conversa, tá? Beijo, beijo. Jacinta. Credo! Eu, hein? E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Como Jesus abrasava o coração e encantava as pessoas quando lhes anunciava os mistérios do reino. Toda a liturgia é perpassada pela palavra de Deus. Mas, de modo muito especial, no momento da homilia, a palavra nos é traduzida para que se torne vida e prática em nossa caminhada. Para esse vídeo de hoje, nós convidamos o nosso querido Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, e presidente da Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação da CNBB, para nos ajudar a refletir sobre a homilia. Nós perguntamos a Dom Moll o que é e o que não é uma homilia. E veja só que riqueza de ensinamento ele nos trouxe. Cumprimento a todos os cristãos e cristãs que seguem a Jesus Cristo, mas que tem na pessoa do querido irmão Padre Ivanildo uma referência importante para a sua formação. Tomo a liberdade de dar-lhes, com alegria, alguns ensinamentos do Papa Francisco sobre a homilia, na Evangelii Gaudium. Homilia é uma pregação em tom de diálogo, familiar, que todos sentem e também entendem, feita de dentro de uma liturgia que envolve 3 atores importantes: o pregador, a comunidade e Deus mesmo. A homilia está fundada na convicção de que Deus deseja alcançar seus filhos e filhas por meio do pregador. Por isso, lembro a passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Por isso, a homilia, ela não é propriamente uma meditação ou simplesmente uma catequese. Ela é muito mais o ponto alto, mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo. A homilia não é um espetáculo, onde o pregador, como um ator inchado de vaidade, fica andando de um lado para o outro, vestido de uma forma extravagante, ora cantando, ora falando, ora gritando um tanto de coisas, fazendo caras e bicos suspenses como algo midiático. A homilia não é uma conferência ou uma lição. Ela deve ser concisa, breve. Se a homilia for longa, ela fere a liturgia, porque o pregador passa a ser o mais importante. E a celebração perde a harmonia entre as suas partes e o seu ritmo. Precisamos recordar que a Igreja prega como mãe falando aos seus filhos, que se sentem por ela amados. Por isso é preciso que o pregador vá até o coração da cultura do povo, da realidade que o povo vive, para que toda a vida seja contemplada na homilia.
O pregador precisa estar próximo para achar o tom acolhedor da voz, a mansidão do estilo de frases, para que as pessoas fiquem encantadas como outrora ficaram encantadas com Jesus, mesmo nos momentos em que ele foi incisivo, mais forte, às vezes até duro. Dessa forma, o pregador deve abrasar os corações. Por isso, ele não pode cair no moralismo, na doutrinação, nem numa aula de exegese bíblica, exibindo-se ao citar desnecessariamente palavras em outras línguas, porque os corações atentos dos fiéis precisam ficar em silêncio, à escuta do Senhor, para sentirem-se abrasados. Nós já estamos compreendendo melhor o que é a homilia. E já entendemos que ela é um momento da graça de Deus que se revela a cada participante da ação litúrgica. Deus age por meio da figura daquele que dirige a palavra ao povo. Mas como aquele que fala, que partilha a palavra, deve se preparar? Também o coração do pregador deve ficar não só abrasado, mas iluminado pela integralidade da revelação de Deus. Assim sendo, a homilia, claro, precisa ser preparada. Nada deve roubar o tempo de preparação da homilia ao pregador. É preciso um longo tempo de estudo, de oração, reflexão e criatividade pastoral. Um pregador que não se prepara para a homilia, ele não é espiritual, não é denso e acaba sendo desonesto e irresponsável quanto aos dons que de Deus ele recebeu. Nós pedimos também a Domol que nos apresentasse alguns passos importantes para a realização da homilia. Vejam só que trajetória deve ser feita para que a palavra de Deus chegue ao coração da comunidade celebrante. Primeiro, invocar o Espírito Santo, a sua luz. Segundo, dar toda a atenção aos textos bíblicos, porque eles são o fundamento da pregação. Buscar compreender a palavra de Deus e prestar culto à verdade. Para interpretar o texto e buscar seu sentido, é preciso paciência, vencer a ansiedade, dedicar-se a ele gratuitamente, com interesse. Terceiro, encarnar a palavra, familiarizar-se com a palavra de Deus. É preciso conhecer os aspectos linguísticos e, igualmente, é preciso abeirar-se da palavra com um coração dócil, orante, para que ela penetre os pensamentos e sentimentos e também converta o pregador cada dia mais. Quarto, colocar-se à escuta do povo, para identificar aquilo que os fiéis precisam para se sentirem alimentados e interpelados. Um pregador é um contemplativo da palavra de Deus e, igualmente, é um contemplativo do povo de Deus, em sua realidade, para que a palavra dele seja relacionada com a vida do povo de Deus reunido em comunidade. Ficar atento para não falar o que ninguém precisa ouvir, para não responder perguntas que a ninguém interessa. Quinto, a homilia tem uma pedagogia. É preciso buscar seus recursos. Alguns acham que podem ser bons pregadores por saber o que devem dizer, mas descuidam do como dizer, a forma de conduzir as pessoas para dentro do mistério de Deus e da vida. Então, é preciso identificar uma ideia, uma mensagem para cada pregação. Algo importante, ainda que simples. 2, é preciso aprender a usar imagens,
uma imagem para cada pregação, tornando a mensagem próxima e acessível. 3. É preciso despertar um sentimento nas pessoas, de modo que elas sejam integradas em sua mente e coração pela beleza da fé. Uma ideia, uma imagem, um sentimento. Um instante mais de sua atenção e já termino. Observe que nas leituras das liturgias dominicais, geralmente nota-se clara relação entre a primeira palavra, a primeira leitura, como se costuma dizer, do Antigo Testamento, e a palavra do Evangelho. E a segunda palavra, geralmente das cartas, oferece alguma orientação para a vivência cristã. Percorra este caminho na sua homilia. É fecundo. Primeira palavra, Evangelho e alguma conclusão com a segunda palavra. Deus os abençoe. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E recebam o meu abraço. Você não imaginava aprender tanta coisa bonita neste vídeo, não é verdade? Outros virão. O importante é que você permaneça conosco, acompanhando o nosso canal, aprofundando a reflexão proposta e, claro, partilhando com seus amigos, com toda a sua comunidade. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.